Estamos aqui com o senhor Paulo Leal. Seja Olá. muito bem-vindo, Paulo Leal, aos nossos estúdios. E aí? É uma honra te ter aqui. Uma honra estar aqui. O Paulo Leal, além de um grande amigo, ele é a pessoa que é responsável pelos nossos eventos, que a gente faz presencialmente. E ele está em Porto Alegre fazendo uma visita aqui pra gente. E eu convidei o Paulo para uma conversa. Ontem nós almoçamos juntos, né, Paulo? Sim. E aí aconteceu uma coisa. Tu viu o meu celular sem uma capa. Quando tu viu o meu celular em uma capa, Sem uma capa. sem uma capa, o que tu sentiu? Eu olhei o celular e falei assim, cara, como é que ela consegue usar o celular sem a capa? E aí eu pensei, bom, usar, né, eu que gosto ainda dessas coisas, esses equipamentos, essas coisas, usar sem a capa é muito mais gostoso. O tato com o celular, a maneira de você usar, ele fica mais leve. Mas eu falei, cara, mas ele pode quebrar, ele pode isso, ele pode aquilo, e aí a gente começou a conversar. Isso. Aí a gente começou a olhar pra ti, né? Sim. E aí tu me mostrou tua capa, teu celular e tudo certo, né? Usar capa no celular é uma coisa super comum, a maioria das pessoas usam. Mas aí, eu me dei conta de uma coisa. Um dia antes, eu tinha dado uma carona pro Paulo. Ah, eu peguei o Paulo e nós fomos jantar. E aí, o Paulo tava com o computador dele no meu carro e ele falou assim, ele foi pra um shopping e ele disse assim, eu acho que eu não vou deixar aqui o meu computador. Eu falei, qual é o problema? Deixa no carro. E ele disse assim, não, mas será? Não, eu devo deixar? Ah, eu disse, cara, deixa aí, eu me responsabilizo pelo teu computador. E ele deixou, mas ele não queria deixar no carro o computador, ele estava no shopping, no estacionamento. E aí a gente começou a olhar mais pra ti. Sim. Aí a gente viu que no teu celular aqui, No teu relógio relógio, tinha uma proteção. tinha uma proteção. Aí eu olhei que no fone de ouvido, na caixinha de fone de ouvido, tinha uma proteção. Isso. E aí eu me lembrei de um monte de coisa que eu tenho, que tinha proteção, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu falei, cara, que loucura isso. E aí tu me perguntou, Giza, adivinha aonde está o meu computador lá no hotel? E eu, em cima da mesa, dentro de uma proteção, dentro de uma capinha. Ele falou, pior, Giza, está onde? Tá dentro do cofre. Porque, cara, meu computador é tudo que eu... Assim, é a coisa mais importante que eu tenho no meu trabalho hoje. Ok. E assim, é isso que eu faço, né? Eu tava no cofre lá do quarto do hotel, não é nada demais. Também quem que não usa cofre em hotel, mas eu tava tendo cofre. Isso. Então... E aí as pessoas podem estar escutando assim, tá, mas qual é o problema disso? Uhum. Ele é um cara cuidadoso, Sim. não é? Pô, é um cara cuidadoso, ele cuida do relógio, ele cuida dos fones, ele cuida do computador, ele cuida do celular, então tudo tem uma capinha, cuidadinho e tal. Ok, só que o que tá por trás disso? E assim, eu tenho olhado muito, né? A gente nós trabalhamos com desenvolvimento pessoal, porque eu também trabalho, apesar de estar focado muito em eventos, a grande parte dos meus clientes, aliás, acho que a totalidade dos meus clientes, eles causam algum tipo de impacto em desenvolvimento. Então, seja muitas vezes em áreas profissionais ou áreas pessoais. Então, a gente está sempre olhando muito para isso. E uma das coisas que eu tenho olhado em mim essas semanas é como eu controlo as coisas. E como eu evito ser controlado e quero controlar o tempo inteiro. E aí nessa conversa eu saquei assim o quanto essa questão de usar proteção em tudo, usar umas coisas, primeiro, ela tem a ver com isso, de querer controlar. Ou seja, o que eu quero controlar aqui? Eu não quero deixar que coisas aconteçam. Uhum. Então eu quero controlar o dano que eventualmente alguma coisa que eu use tenha. Uhum. Então esse é um ponto e é legal, porque ok, você compra um celular, você gasta um dinheiro, você compra alguma coisa, ok. Então tem essa parte. E a outra parte é de você controlar e de você, de fato, ter um impacto que traz esse controle. E aí quando a gente pensa no impacto, a gente começa a pensar que aquilo que você faz com tanto controle, você fica dependendo de algumas coisas para as coisas acontecerem. E aí, nessa história toda, eu cheguei no hotel
A gente almoçou e tal, eu fui pro hotel, fui trabalhar, fazer minhas coisas. E aí eu olhei pra minha mochila e eu falei, cara, o que tem aqui que eu não preciso? Que tá dentro desse contexto. E eu tirei mais da metade do peso dela. Eu já tá muito mais leve. Tirei a capa do meu celular, do meu computador, tirei um monte de cabo que eu tenho que eu nunca uso. Ah, um dia posso usar, assim, um dia você pode usar, mas você não usa. Ok. E aí eu tirei tudo. E a mochila ficou leve. E aí eu comecei a sacar o quanto, dentro daquilo que eu faço, da fluidez do meu dia a dia, o quanto eu ando pesado por ter tantas essas coisas que são, de fato, De querer controle. controlar. Eu te pergunto, quando essa necessidade do controle começou? Tu Não tenho a sabe? mínima ideia. Tu não sabe. Bom, tu me contou... E é, com certeza há muito, muito, muito tempo atrás. Sim. E Muito aí tempo tu me atrás. disse que aos 3 anos tu começou a engordar. Sim. Galera, se vocês não sabem, eu cheguei a pesar 172 quilos. Há 16 anos atrás eu fiz cirurgia do estômago, 16 ou 17, por aí. E aí eu saí de 172 e fui pra 90 mais ou menos. Ou seja, tu pesava 172 quilos. Quilos. E aí tu fez uma cirurgia Sim. e foi pra 92 quilos. Ou seja, tu era uma pessoa obesa. Sim, muito de obesa. 172 quilos. Sim. E aí tu começou a engordar aos 3 anos. Sim. Ou seja, o que é o engordar, né? É colocar camadas entre você, de proteção, entre você e a outra pessoa, o mundo. Isso. E o porquê que eu fiz isso, eu não tenho a mínima ideia. Ou seja, Mas foi isso que eu fiz. foi isso que tu fez. Tu ficou se protegendo, ou seja, tu colocava uma proteção em ti. Sim. A mesma coisa que tu faz com o teu relógio, com o teu celular, com o teu notebook, com as tuas coisas, tu protege as tuas coisas, tu também se protegia do mundo. E a gente não sabe do que, mas algo aconteceu. Possivelmente quando tu era muito jovem, aos 3 anos, fez com que tu quisesse se proteger. Sim. E aí, tu decide, então, fazer uma cirurgia para perder esse peso, só que tu não abre mão da proteção. Não, e é engraçado, é interessante isso, porque eu fiz cirurgia com 16 anos. De lá pra cá, obviamente, eu tenho trabalhado muito essa questão de desenvolvimento pessoal e, enfim. E uma coisa interessante, há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, na verdade isso aconteceu na Masterclass do Érico, fazendo a Masterclass do Érico, eu vi um vídeo meu, e aí eu olhei para aquele vídeo, a Masterclass tem 1 ano e meio, 2, sei lá. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, parece que eu tenho 200 quilos andando. Ou seja, a memória da proteção, do peso ainda está aqui. E aí, quando eu comento isso, não é só a memória do peso, né, de às vezes me locomover. Até hoje acontece isso. Há uns 2 meses atrás, uma pessoa falou assim para mim, pô, Paulo, parece que você tem mais peso do que você tem andando. Porque, na verdade, essa questão do peso, ela tem ainda raiz nessa questão do controle e ela está aqui ainda. E aí, quando eu olho as minhas coisas cheias de proteções, as minhas coisas cheias de seguros e não sei o quê, tem muito a ver com isso. Né? E não deixa de ser insegurança, não deixa de ser né, uma manifestação da insegurança, uma manifestação que a gente estava falando aquela hora, de proteção, né? Proteção. De proteção. Você quer se proteger. E é muito engraçado, porque isso pro meu trabalho tem um benefício. Sim, tem um benefício. Inclusive, né, tu é a pessoa que faz o forma de lançamento do Érico Rocha, tu que organiza todo o evento dele, né? Eu sei, eu tô lá, eu participo, enfim, tu organiza também os nossos eventos. E todo mundo sabe que o evento como o do Érico, quantas pessoas teve no último No último foram 5 mil. 5 mil, agora a previsão Acho que é uns 7. é aumentar, 7 mil, sim. e tu é responsável por isso tudo. E a gente sabe a excelência que é os eventos. Ou seja, o teu trabalho é um trabalho de excelência. E é uma coisa que eu te falo, né? Poxa, tu tem atenção aos detalhes, tu tem uma maestria no teu trabalho, uma excelência no teu trabalho. Ou seja, esse cuidado todo pro teu trabalho é incrível. Né? Tem o benefício, esse é o benefício. E ele é baseado no controle, porque ainda que eu não esteja olhando cada detalhe, eu sei o que está acontecendo normalmente em todas as áreas ao mesmo tempo. E eu estou cuidando o tempo inteiro. Então é engraçado, né, de você utilizar algo que você
ainda que impacte a sua vida e ainda que tenha consequências, eu acabei utilizando isso como um benefício. E eu arrisco dizer que muita gente faz isso. Sim, com certeza. Muita gente faz isso. Ou seja, você pega uma coisa que ainda até que seja pesado para você, ou que te tome alguma coisa da sua vida, e só de dinheiro que eu gastei com capa disso, capa daquilo, só com o peso que eu fico carregando para baixo, para cima, só isso é um impacto gigante. Uhum. Só que ao mesmo tempo, isso eu acabei, né, como você falou, criando uma maestria para usar para o meu trabalho. Uhum. Só que isso tem uma consequência também, né? Isso. E aí eu quero te perguntar, ontem quando tu começou a tirar as coisas, Você ficar... como é que tu se sentiu? Era um misto de medo, era um misto de excitação, assim, do tipo, cara, não é possível, eu tô tirando a capa do meu celular, o que vai acontecer, entendeu? Tipo, e ao mesmo tempo foi de liberdade, falei, cara, eu não preciso disso. Né? E aí eu sempre quis usar, por exemplo, o celular sem a capa, e eu nunca usava o celular sem a capa, porque eu tinha medo, deixa cair, vai quebrar, não sei o quê. Eu até entendo, eu vou fazer uma trilha, ou eu até estou no meio de um evento e a coisa é muito corrida, é normal você deixar cair. Então ali talvez faça sentido você usar uma coisa extra por um momento que você está fazendo, você vai fazer um esporte, você vai... Agora, no meu dia a dia eu não preciso. Na verdade, assim, a gente não está dizendo que usar capa Não, é ruim. Não é isso. A questão é se tu usa proteção em tudo. Mas é que ele é só uma pessoa muito cuidadosa. O que tá por trás desse cuidado? Tô voltando aqui só pra... Não, vocês estão exagerando nessa conversa aí. Não, é o que tá por trás disso. Por que tu faz isso? E o peso disso? Porque isso tinha um peso pra ti. Sim. Qual era o custo disso? Custo financeiro, custo de peso. Quantas pessoas falaram pra mim, nossa, sua mochila é muito pesada. E eu, minha mochila é assim e tal, não sei o quê. Mas não, a mochila é pesada. Por que eu tenho que carregar tudo aquilo? Exato. Né? E assim, a experiência, uma coisa que pra mim, essa questão tá muito ligada, é a experiência de vida que você tem quando você tá atrelado, preso com esse tipo de coisa. Então, é o que você falou, não tem nada de errado, mas quando você começa a olhar e olhar para si, e olhar para as coisas que você faz, a gente muitas vezes não percebe que o que está movendo a nossa vida não é aquilo que a gente acha que é importante. Às vezes o que está movendo por exemplo, essa coisa do controle. E aí a gente está falando de coisas simples, como capa de celular, como as coisas que eu carrego na minha mochila, mas isso tem a ver com os meus relacionamentos, isso tem a ver com a minha questão profissional, isso tem a ver com um monte de áreas. Se a gente ficar aqui conversando, a gente fica horas falando e você vai descobrindo que para cada uma dessas áreas eu não sou agente de controlador. Eu, na verdade, eu estou sendo usado pela ilusão do controle para poder fazer as coisas funcionarem. Eu quero compartilhar algo contigo. Você sabe que eu fiz uma biópsia recentemente, né? E quando eu fiz essa biópsia, eu me preparei para ela psicologicamente, porque é desafiador, né? Fazer uma biópsia. Para mim era uma coisa gigante. E aí eu me preparei psicologicamente. Então no dia da biópsia, eu estava preparada. Eu estava tranquila, eu estava em paz, assim, fui pro hospital em paz e tal. Aí quando me deram aquela roupinha, eu tive que tirar a minha roupa e colocar aquela roupa do hospital, né? de cirurgia e tal. De frente, né? Que se amarra atrás. Isso. Né? Eu me senti assim, cara, sabe qual é a minha visão? É muito louco. Eu me senti andando pro campo de concentração, sabe? Nossa. Sério, eu me senti assim. Olha o contexto que você criou. Sim, esse era o meu contexto. E quando eu me senti dessa forma, desprotegida, e eu entrei pra sala, eu tive que deitar. E aí tinha 2 médicos comigo, mais 2 enfermeiras. Não, tinha umas 6 pessoas na sala. E eles começaram a conversar comigo pra me acalmar e tal. E eu tentando me acalmar, e eu ficava cada vez mais nervosa, e querendo controlar a situação, eu não conseguia. Quando acabou a biópsia,
eu entrei num choro desesperador. E eu entrei nesse choro, porque quando a gente tem um tipo de trabalho como a gente faz, tudo a gente está se observando, né? E eu pensando, cara, por que eu tô chorando? Por que eu tô nesse estado? E eu não conseguia controlar e tal. E eu me dei conta que era. Ali, quando eu coloquei aquela roupa e quando eu entrei naquela sala, eu não era a Gisele adulta de 37 anos. Eu era uma criança de 6 anos querendo controlar as coisas. E aí eu não podia controlar ali. E isso foi desesperador. E quando eu descobri que eu era uma criança de 6 anos querendo controlar isso, aí eu pude poxa, o que tem eu sei, né? Claro, eu descobri algo aos 6 anos. Porque aos 6 anos aconteceu uma coisa na minha vida que eu não pude controlar. E aí eu cresci com essa sensação de querer controlar tudo. E quando eu não posso controlar, eu vou reagir como uma criança de 6 anos, eu vou chorar. De fato, quem quer controlar é uma criança de 6 anos. Exato. E ela está aqui uma e outra vez, é o meu caso. Muito provavelmente é uma criança de 3 anos que está se protegendo e está querendo controlar o mundo e não querer ser controlado por ele. E muitas vezes o esforço está na ilusão de que você, evitando ser controlado, isso te toma uma energia gigante, porque, de fato, isso não é uma verdade. Primeiro, de que isso é ruim. Tu foi fazer uma biópsia, ponto. Tu não estava indo para o campo de concentração. Sim, exato. É o contexto que eu criei. Assim como o fato de eu não ter, usando esse exemplo, o fato de eu não ter o cabo que eu preciso, que talvez uma vez... O que aconteceu ontem ali do cabo? Eu estava só com o meu celular, não tinha com a carteira. Aí eu falei pra você, você vai ter que pagar o almoço, porque eu saí sem carteira e tal. E aí eu me lembrei, porque que é o benefício. Eu tinha uma nota de R$100. Não, tu não lembrou, foi quando tu tirou a capa. Quando eu tirei a capa, eu lembrei que eu tinha uma nota de R$100 ali guardada. Exatamente por quê? Porque eu sou um cara super seguro. E esse é o benefício. Eu falei, tá vendo? Eu tenho como pagar meu almoço. Mas na verdade isso é uma loucura, porque tem uma nota de R$100 ali, aí você precisa de dinheiro, você não tem o dinheiro. E aí você tem uma nota ali guardada, sabe lá Deus pra quando que essa nota tá lá, entendeu? Que eu nem lembrava mais. E de fato você tá reagindo ao mundo não como uma pessoa adulta, mas como uma criança. Que quer controlar. E o custo disso também é perda de energia, né? Não, e tempo. Total. Porque tu passa muito tempo pensando o que eu tenho que levar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que cuidar, para estar sempre no controle e não perder, e não ser pego de surpresa. E isso faz com que tu, talvez, quem age dessa forma, tenha dificuldade de lidar com o novo. Ou de, vou fazer isso agora. Ou... de não ter que preparar tanto as coisas. Isso! Planejar. E assim, e você falando aqui agora, uma outra coisa é na nossa relação com as pessoas que trabalham com a gente. A dificuldade que, por exemplo, você quando quer controlar, você tende às vezes deixar a pessoa entender qual que é a intenção daquele trabalho e ela fazer aquilo que você quer que ela faça, mas não do jeito que você quer que ela faça, mas que ela entregue aquilo. Não necessariamente é do jeito que você falou que é para fazer ou do jeito que você imagina que é o certo. Ela fazer o trabalho dela. E isso também tem a ver com gestão, O quanto, muitas vezes, o líder não é você controlar, porque não dá para você controlar cada aspecto. Inclusive, eu comecei a ler um livro de um cara chamado Jocko Willink, que é do Extreme Ownership. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ele é um Navy SEAL e ele comandou tropas no Iraque, se eu não me engano. Ok. Ele fala de guerra, mas ele traz um conceito e um contexto de que você é fundamentalmente, e ele traz isso, que quando você olha para isso, o que é mais importante quando você está liderando um time é deixar claro para a pessoa qual é a intenção. Então, olha, você está ali, você não pode deixar ninguém passar por aquela porta. Essa é a intenção. Qual que é a estratégia? Você vai fazer isso, você vai estar armado de tal maneira, você vai fazer...
Agora, se nada der certo, cara, você não pode deixar ninguém passar. Essa é a intenção final. E o que a pessoa vai fazer lá para poder não deixar é a responsabilidade dela. E você não tem como controlar isso no campo de batalha. E se você leva isso, por exemplo, para um evento, é a mesma coisa. Se você leva isso para a tua empresa, é a mesma coisa. E se você leva isso para a tua vida, é a mesma coisa. Para as tuas relações. As tuas relações é tudo. Tu não tem como controlar tudo. É impossível. É impossível. Na verdade, o controle é uma ilusão, porque a gente Totalmente. não controla nada. Exato. Tu não controla o outro, tu não controla o trânsito. Cara, Hoje, coisa mais eu vindo pra cá, eu saí do hotel, o que que tava acontecendo? Eu me atrasei. E aí, assim, tipo, tava tudo certinho. Quer dizer, eu tava ligeiramente atrasado já. Mas eu saí, a seleção do Japão tava descendo no hotel, assim. E eu nem sabia que eles estavam lá. Porque é Copa América, essa coisa toda, não tô muito ligado nisso. E tava lá. E aí, várias vezes o elevador lotado de mala até o tampo, não dava pra ir, entendeu? Sim. Então, ou era pegar a escada, ou era esperar, e, enfim. Exato. Não tem E aí, controle. e aí, nesse momento que tu não tem controle, o que acontece contigo? Como é? Tava a seleção do Japão, tu tava atrasado, tava a seleção do Japão lá, ocupando os elevadores, tu tava querendo descer, tu tinha um horário marcado. Como é que tu se sentiu? A minha primeira reação é da criança de 3 anos. É pesado. Putz, nossa, que saco, tá errado, não tinha que fazer isso, precisava desse negócio de escada, tipo... Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. É fazer tudo de errado, mas isso até pelo que a gente olha, hoje é muito mais rápido, né? Eu, assim, imediatamente eu fiz isso já, ok. Então, qual que são as alternativas? Do jeito que eu vou esperar mais tanto tempo, se não rolar, eu vou descer de escada. Tudo bem. E tá tudo bem, o que tu pode fazer com isso? Tu pode pegar o telefone, avisar a pessoa, olha, possivelmente o que foi que tu fez? Possivelmente eu vou me atrasar, porque aconteceu isso, mas eu já tô indo. Sim. Agora, a energia que a gente perde quando a gente começa a entrar numa zona de reclamação, ou quando a gente começa a fazer o outro de errado, ou se fazer de errado. E é engraçado, porque quando você fala isso, uma das coisas que eu lembro, que fica muito presente para mim, é como a gente aprende algumas coisas, só que a gente não utiliza ela em todas as áreas, né? Então, eu falei que eu acabei com um evento usando isso a meu favor, essa questão do controle. E exatamente a mesma coisa de você, o que muitas vezes na vida eu não fazia, de reclamar, de achar ruim, de não sei o quê, no evento eu sou totalmente diferente. Você trabalhou comigo no evento, como é que eu fico? Nossa, super em paz, como é que eu me sinto no evento, tá? Porque como a gente tá lidando com algumas coisas, tipo, fazer as coisas funcionar, tu é o tipo guardião. Então, nosso guardião. Em paz. Calmo. Sim. É muito engraçado, eu me lembro uma vez que eu falei, foi inclusive pro Érico. O Érico chegou, viu uma coisa, foi o primeiro evento que eu fiz pra ele, ele ficou bravo com o negócio lá, e aí, tal, não sei o que, aí depois ele veio e falou, Paulo, tal, eu fiquei bravo aquela hora, mas nada a ver. Eu falei, não. Eu falei, você pode ficar nervoso quando você quiser, mas eu vou ficar calmo. Sempre. E não é indiferença à sua solicitação, é porque o meu trabalho aqui é manter a calma. E especificamente isso foi um evento em que isso foi demandado demais, eu posso contar em algum outro momento essa história, até para abrir um looping de curiosidade de vocês, mas ficar calmo no evento é exatamente isso. Ok, aconteceu um problema, ok, vamos resolver. O elevador está cheio, ok, vamos resolver. Não tem, assim, sabe? Não é você controlar a situação, mas é olhar para você, e não deixa de ser uma certa maneira um controle, controlar aquilo que está, a tua reação àquilo que está acontecendo. Isso. Tu não tem como controlar o trânsito, tu não tem como controlar o tempo, tu não tem como controlar as pessoas. O que tu pode controlar é a maneira que tu vai se sentir em relação àquilo. Ou melhor, eu não vou dizer nem que é controlar, sabe o que é? É como o único controle que eu vejo que você tem é de qual é a escolha que você vai fazer, porque muitas vezes, e eu não sei se você já percebeu disso, você fica ansioso. Você fica ansioso, você fica preocupado, você fica com medo. Tá ali o sentimento, você não tem como controlar isso. Mas tu pode escolher fazer algo com aquilo ou simplesmente reconhecer, tá? Tô morrendo de medo, ok. O que tu vai fazer?
Aí eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Eu vou lá. Ah, mas eu tô com medo de ir lá. Não importa. Uma técnica para isso, tá? Que eu uso, inclusive eu quero compartilhar com vocês em relação a isso. De por mais que a gente trabalhe com desenvolvimento humano e tal, nós somos humanos. Então, e a nossa humanidade está aqui o tempo inteiro. A nossa humanidade está aqui o tempo todo, exatamente. Então, como eu faço em situações assim, por exemplo, a minha maneira, o que eu tenho, tá? Eu sou uma pessoa pontual. E como eu sou pontual, eu quero ter um controle em relação a isso. Eu não posso me atrasar. Tá? Eu não posso me atrasar. Então, daqui a pouco, assim, eu não posso me atrasar, mas tem um trânsito ali. E eu saí com antecedência, mas tem um trânsito que eu não esperava que tivesse. Então, o que eu faço? Eu olho pra mim, tá? Eu tô nervosa, eu tô com medo de me atrasar. Então, o que eu faço nesse momento? Eu reconheço a minha humanidade, ok? O que eu tô sentindo agora é medo de me atrasar. E tá tudo bem, medo, eu sei que tu tá aqui. Humanidade, eu sei que tu tá aqui. O que eu faço agora? Eu vou abrir mão desse medo e eu vou lidar com o que eu tenho que lidar. Agora eu vou ligar pra quem eu tenho que ligar e tá tudo bem o trânsito também. Eu vou aproveitar esse trânsito então e vou ouvir uma boa música. Entende? Então, é isso que eu faço. Eu reconheço, eu lido. Quando no momento que tu reconhece, automaticamente tu já relaxa. Porque se tu não... Isso parece uma coisa simples. Mas se tu não reconhece, tu vai reagir àquilo. Tu vai xingar o trânsito, a tua pressão vai subir, tu vai ficar nervoso, tu vai suar, tu vai começar a achar que tu fez algo de errado e tu vai passar por e vai chegar lá na tua reunião completamente estressado, numa energia horrorosa. E aquela frase, né? O que você resiste, persiste. Se tu não lida com aquilo daquela maneira, dessa maneira, o que vai acontecer, e quantas vezes isso acontece com a gente, né? Uma coisa, aquele dia fala assim, putz, deu uma coisa errada, o dia inteiro dá errado. Por quê? Porque você entra no flow, na energia de que tá tudo errado e aí tu vive aquilo o dia inteiro. Agora, se você tem a capacidade de olhar e interromper, porque isso é interromper. Você é a interrupção naquele processo. Falar, ok, tô nervoso, tô pé da vida, o trânsito tá um caos, eu vou me atrasar, isso vai ter um impacto XPTO, tá tudo aqui, eu quero, sei lá, às vezes mandar todo mundo a merda, mas eu não vou fazer nada disso. O que eu vou fazer? Bom, eu vou ligar pra pessoa, ver se funciona pra ela me esperar, aí você vai cuidar de tudo que você tem que cuidar, e aí você vai falar, é isso. Uma das coisas que tem a ver com isso também, eu não sei se eu comentei com você, tem um texto do Werner, foi o Werner que me passou há umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. E ele fala o seguinte, tudo o que você faz hoje é tudo aquilo que você tinha para fazer hoje. Especifique isso. Por exemplo, quantas vezes você faz uma lista de coisas, isso aqui eu preciso fazer, você chega no final do dia e fala, cara, eu não fiz nada do que eu precisava, tinha 10 coisas, só fiz 5, E isso é você tentando controlar o teu dia. Agora, o que é você olhar para a lista dos 5 coisas que você fez e falar, cara, isso era o que eu tinha para fazer hoje. As outras 5 coisas das 10 que eu tinha para fazer, as outras 5 são coisas que eu tenho que fazer, são minhas. E eu vou alocar elas em outros dias. Mas se eu não fiz hoje, é porque eu não tinha que fazer hoje. Ou seja, é você parar de tentar controlar que a vida tem que sempre ser do jeito que você fala que tem que ser. Do jeito que tu acha que tem que ser. Que tem que ser, porque às vezes o fato de você daquilo não acontecer não quer dizer que aquilo tinha que acontecer aquele dia. E aí o que ele diz é o seguinte, que as coisas que das 10 coisas que você tinha planejado, você fez 5. As outras 5, você vai ver o seguinte, você fala, bom, essas 5 coisas eu tenho que fazer. Você vai perceber que algumas delas, elas vão se resolver sozinhas, você não vai precisar fazer. E elas vão acontecer e de repente você só tem 2 coisas para fazer. Porque você, querendo controlar, você achou que tinha um monte de coisa para fazer. Só que você não tem um monte de coisa para fazer. Você só tem para fazer. É claro que você cuida do seu tempo, você se planeja, você olha a tua agenda, tudo isso é válido e é importante. Estou dizendo aqui para você simplesmente deixar o dia correr ao léu, não é isso. Mas é você não chegar no final do dia com aquela sensação de fracasso, porque alguma coisa que você falou, não, que tinha que acontecer, não aconteceu. Então, considera que se ela não aconteceu, ou faltou algo,
para você colocar em existência, ou aquilo não era para acontecer aquele dia. Aquilo é para outro dia, e não é para aquele dia. E acabou, e você vai lidar com aquilo. Porque quando tu fala em lidar com aquilo, o que tu quer dizer com isso? Lidar com aquilo é se tornar, sendo responsável porque aquilo seja feito em algum momento. Você vai lidar, ou seja, né, eu viro para você e falo, olha, semana que vem eu te ligo. E eu não te liguei, eu esqueci, aconteceu qualquer coisa, eu não te liguei. Eu vou lidar com isso, vou ligar para você, putz, olha, eu tô ligado ontem, não liguei. Como é que tá? Você tá brava? Não tá? O que foi que aconteceu? E aí tu vai me falar, não, Paulo, nem lembrei também. Ou você vai virar pra mim e falar, pois é, então, você não me ligou e aí aconteceu tal coisa. E aí com isso eu vou, tá bom. Isso é o impacto de tu não ter feito o que tu disse que tu ia fazer. Exato. E aí qual que é o impacto que você tá... E isso quando você olha pro teu dia a dia, quando você olha para um evento, isso é muito, muito importante. E tem muito a ver com comunicação. Né? Quando você fala de lidar com as coisas, é comunicação. Então, você ficar presente para o teu controle, olhar para aquilo que você está querendo que as coisas sejam do jeito que você muitas vezes tá na tua falta de comunicação de perguntar, ok, esse é o jeito que eu estou achando, mas o que você acha? Como é que você pode me ajudar com isso? Como é que a gente pode trocar para que isso aqui possa acontecer? E isso está disponível. A comunicação está disponível. O que acontece muitas vezes em relações de trabalho, relações em casa, muitas vezes puxa vida, eu vou ficar só esperando ver o que ele vai fazer, ou ela vai fazer, tu fica esperando. Só que outra pessoa não sabe o que tu está esperando, porque tu não te comunicou, tu não comunicou. E realmente não tem como saber. E... uma das coisas, abrindo um parênteses sobre isso, tem um livro muito massa de um cara chamado Dom Miguel Ruiz, não sei se você já ouviu. Lógico que sim, sou super fã dele. Que são os 4 compromissos. Sim. E uma das coisas que ele fala não assuma nada. E a gente assume o tempo inteiro que as pessoas sabem das coisas. Exato, só que as pessoas não sabem. Elas não sabem, mas você fala, poxa, mas às vezes é minha esposa, é meu marido, é minha filha, é meu filho, é não sei o quê. Não importa, eles não sabem. Não assuma que eles saibam de alguma coisa. Fala para as pessoas. Comunica para a pessoa. E aí a pessoa vai, tá, agora eu entendi, agora eu sei. Sabe que eu comecei a fazer algo que tem mudado a minha vida e as minhas relações. Eu tenho perguntado para as pessoas, o que tu espera de mim? Tu me contou isso. Isso está fazendo toda a diferença. Porque muitas vezes tu não sabe o que a pessoa espera de ti. E talvez ela tenha uma expectativa a teu respeito e tu tem que ser responsável por essa expectativa. E quando eu pergunto isso, eu me responsabilizo por isso. E eu já posso, inclusive, falar para a pessoa que aquilo eu não vou poder entregar para ela. Sim. Ou daqui a pouco a pessoa espera uma coisa e eu tô disposta a entregar outra coisa para ela. Então isso é um alinhamento. Isso muda tudo. Não é só diário, não, ele é a todo momento. Sim. Porque a todo momento você tá interagindo com as pessoas. E é uma das coisas que eu falo, por exemplo, em evento, né, eu sempre pego esse paralelo, que é assim, eu falo que a comunicação vai, a comunicação vem. Então, não importa, não tem... mas você está cuidando do evento inteiro, não importa. Se uma pessoa que está lá, que às vezes é um staff, é uma pessoa não é nem uma pessoa contratada, ela está lá voluntariamente. Se ela vem falar alguma coisa para mim e eu me comprometo com ela a olhar para aquilo, é minha responsabilidade virar e falar para ela de volta, olha, aquele assunto que você me falou já está resolvido. Porque ela não fica no espaço de saber se eu resolvi aquilo, se eu não resolvi, se aquilo foi válido, se não foi válido. Então não importa a hierarquia, a comunicação vai, ela tem que voltar. Sim. Porque quantas vezes acontece, quando você está no evento, por exemplo, você me pergunta, você vem para mim e fala assim, Paulo, eu vi lá um negócio no palco, assim assado, você pode olhar para mim? Aí eu vou lá, falo com alguém, e daqui a pouco você me pergunta, Paulo, já resolveu aquilo? E aí se eu viro para você e falo, não sei, você fala, pô, mas você sabe, você não sabe, você olhou, você não olhou, como é que tá isso? Agora, se a comunicação vai, a comunicação vem, você me falou, eu falei pra pessoa resolveu, ela veio pra mim, tá resolvido. Eu veio pra você e falou, tá resolvido.
e tá todo mundo em paz com aquilo. Tá tranquilo, porque foi, voltou. Não fica naquela, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Se tu fechou o looping, né? Se você fechou. Porque isso é muito importante. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. Diga. A gente vai fazer um evento agora no final do ano. Vamos? Tu é a pessoa responsável pelo nosso evento. Eu quero te perguntar, o que tu espera de mim enquanto cliente no teu evento? Aliás, no nosso evento, onde tu é a pessoa que a gente contratou para cuidar do nosso evento, o que tu espera de mim? Tem algumas coisas que são super importantes quando você vai fazer um evento presencial. Então, primeiro é você se dispor a olhar por que tu quer, qual que é a intenção. Ok, então eu tenho que olhar qual é a intenção do nosso evento, certo? E aí, eu sempre, eu acho que isso não é porque você fez uma vez esse trabalho que tu não vai fazer de novo. Ok. Que é olhar para os 3 porquês. Que é o porquê para você. Sobre o evento, olhar para os 3 porquês. Porquê para mim, o evento. Porquê para você. Porquê para tua empresa. Porquê para minha empresa, o evento. Exato. E porquê para o teu cliente. Porquê fazer o evento para o meu cliente. Porquê para mim, porquê para minha empresa e porquê para o meu cliente. Por que para você é importante? Porque é o que vai... Você já viu. Toma estar no palco. Muito. Toma muito. Então, tu tem que estar muito clara do que você está fazendo, porque senão você vai falar assim, eu não quero fazer isso. Vai chegar uma hora que você fala assim, cara, como é cansativo. Então tem que estar conectada. Sim. Porque para tua empresa aqui, a gente controla isso, mas é muito importante que você tenha clareza de o que você vai tirar para tua empresa daquilo. E comunidade, relacionamento, vendas, porque a gente trabalha com isso, a gente vende eventos, então isso é importante. Até porque você possa multiplicar o seu trabalho, né? E conteúdo que você tira. Então, várias coisas. Tudo está claro. E aonde cada coisa se conecta. Né? Até porque você vai envolver a sua equipe para fazer isso. E quando está claro para a empresa, a sua equipe fica claro o que ela tem que fazer e o que ela tem que extrair disso. Entregar e extrair disso. E para o teu cliente, é o seguinte, se o teu cliente não tem clareza do porquê ele vai no teu evento, ele não vai no teu evento, é simples assim. As pessoas me falam assim, mas como é que eu faço para encher um evento? Simples. Tenha uma clareza muito grande para o teu cliente, porque ele tem que estar lá. Aí tu não pensa. Fala, não, eu tenho que estar lá. Não importa a data, não importa o valor, não importa nada. Isso aqui é tão importante para mim que eu tenho que estar lá. Certo. Então tu espera de mim que eu tenha essa clareza nesses 3 porquês. Isso. Não só ter clareza, e se você não tiver clareza, que a gente possa conversar sobre ele. Certo. Para criar essa clareza. Para criar essa clareza. Porque é importante que você tenha essa clareza para que eu tenha essa clareza. Né? E a gente constrói, às vezes, isso. Você pode construir sozinho, mas a gente pode construir a 4 mãos. Mas o importante é que ele seja construído. Certo. Da maneira que for. Porque se não tiver, o que vai acontecer é o que eu sempre falo, você vai ter impacto. Eu gosto sempre de trazer isso. Às vezes as coisas não estão erradas, só que elas têm impacto. Aí tu não tem uma clareza da intenção, tu fica assim, acho que eu vou colocar um backdrop a mais. Né? O backdrop é aquelas imagens grandes, né? Impressas em tamanho grande. Aí acho que eu vou colocar uma imagem a mais. Eu acho que precisa de um print a mais. Eu acho que precisa de um pingente, precisa de um adesivo, precisa... Tu começa a olhar coisas que não tem muitas vezes importância nenhuma, mas que você acha que tem, porque se você não está claro do que você vai entregar. Aí você começa a ficar insegura, aí você começa a querer controlar o processo, e aí você começa a trazer elementos que você vai gastar uma fortuna e que não tem porquê. Exatamente. Esses 3 porquês foram muito importantes no evento anterior, ter clareza disso fez muita diferença para nós. Então isso é uma coisa importante para ti. A gente precisa ter essa clareza. Isso tu espera de mim. Ou que se eu não tiver, que eu te demande e a gente trabalhe sobre essa clareza. O que mais tu espera de mim? Basicamente é isso. E a tua disponibilidade em não estar certa. Porque no evento, muitas vezes, o que acontece com a gente é que a gente quer estar certo. Então, a tua opinião sobre como deve ser as coisas, como deve ser a questão do palco, de como você deve agir. E muitas vezes, quando isso acontece, você se fecha para qualquer outra contribuição de fora. Né? E um trabalho que a gente faz muito durante o evento isso que você fez, não é que está errado, mas ela está dando um resultado X, a gente precisa mudar isso. Ok. E durante o evento, a gente teve essa experiência, né? Mudar as coisas durante o evento é algo que acontece,
Só que se você não está aberta àquela mudança, você está falando, não, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, não vai, muito provavelmente não vai funcionar, ou você vai perder a oportunidade de ter o resultado que você quer. Então, é importante saber os 3 porquês, é importante que eu seja flexível. Flexível. Ok. Acho que é isso. Mais uma coisa que tu espera de mim? Que você esteja comprometido em entregar a transformação. No tipo de trabalho que a gente faz, e eu me preocupo muito com isso. Eu acompanho, muitas vezes, a entrega. Porque o que acontece, né? A gente cria um evento que tem uma entrega incrível, e aí esse evento, ele muitas vezes ele dá a oportunidade para a pessoa ou dar o próximo passo, ou de alguma maneira ter acesso a algo a mais. E é muito importante que essa entrega. Então, muitas vezes eu participo dessa entrega, eu acompanho essa entrega para saber se você está realmente fazendo aquilo que você está falando, porque isso é importantíssimo. Esse cuidado é o cuidado que tu tem com todos os clientes. Com todo mundo. Certo. Mais uma coisa que tu espere? Basicamente é isso. Com isso, se você tiver isso, o trabalho que a gente... e comunicação. Tendo isso... Que a gente esteja em comunicação. Porque isso é o tempo inteiro. Né? Sim. A gente está falando disso aqui agora. Mas daqui a um mês, quando a gente sentar para conversar, tem que ter comunicação. E a gente tem que olhar e não assumir nada de que, não, então é isso, não precisa mais nada. Não, talvez lá na frente você vai ter uma demanda, ou eu vou ter uma demanda, e a gente vai ter que alinhar. Então, eu consigo entregar isso para ti, que tu espera de mim. Então, para mim, isso é algo tranquilo de entregar. Ótimo. Então, e ao contrário, o que tu espera de mim? Então, o que eu espero de ti? Eu espero de ti a mesma maestria dos outros eventos na entrega. Eu espero de ti uma retaguarda durante o evento. Eu espero de ti que tu cuide para que problemas não cheguem para mim durante o evento. Importantíssimo. E eu espero de ti que tu esteja em comunicação comigo até o evento. Perfeito. É isso. Isso eu posso entregar para você. E tem mais uma. Eu espero que tu entre em comunicação com todas as pessoas que vão fazer parte do nosso evento. Sim. Ou as pessoas que tu vai contratar, que tu contrate e que tu cuide dessas pessoas. Sim. Que eu não preciso me preocupar com isso. Sim. É bem importante isso que... falando especificamente de eventos, né? Você tem essas figuras muito claras. Normalmente, tá? Quem cuida da operação tem que estar focado na operação, e quem cuida do palco, do ambiente, da sala, onde entregue todo o conteúdo, onde entregue a transformação, seja outra pessoa. E que sim, essas pessoas se falem. Mas é isso, nunca chega para você que a pessoa da limpeza precisa ir no banheiro. Ou que o segurança não estava na porta onde ele tinha que estar. Sim. Porque isso não interessa no processo e te tira do flow, te tira daquilo, porque você entra em flow quando você está entregando no palco. Isso, perfeito. E isso é muito importante. Isso tu pode me entregar? Essas coisas Sim. que eu te pedi? Então tá perfeito. Então essa é a parceria perfeita. Agora, eu já sei o que tu espera de mim e tu sabe o que eu espero de ti. Então tu pode entregar aquilo que eu preciso. E mais, a gente pode, atento a isso, no momento em que qualquer uma dessas coisas puder não estar presente, seja momentaneamente ou permanentemente, eu comunicar para você e você comunicar para mim e falar, Paulo, XPTO não vai rolar. Ok? Isso. E aí a gente vai criar algo novo. Isso. Que nós vamos fazer. Então, isso que a gente fez agora, eu quero recomendar para vocês que façam isso também. As pessoas que tu trabalha, as pessoas da tua casa, talvez teu marido, teu filho, namorado, enfim, quem quer que seja. Mãe, pai, exato, pergunta pra pessoa, o que tu tá esperando de mim? E aí tu escuta o que a pessoa te disser. E se tu não puder entregar aquilo, comunica que tu não vai entregar, ou pede ajuda. Mas como que eu posso te dar isso? Eu não sei como te dar. Isso leva as relações para outro nível. Sim. Isso é estar aberto para a pessoa e mostrar que tu se interessa por aquela relação, não só para a pessoa, tu mostra para ti mesmo. O quanto tu tá comprometido com aquilo. E é muito interessante, porque você falou uma coisa que é um desafio acho que para todo mundo, para todo ser humano, que é escutar. Porque normalmente quando você começa a falar, eu começo a ter um monte de pensamentos aqui. E quando isso acontece, se eu não observo o que está acontecendo, eu não escuto.
Aí tu fala um monte de coisa. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Você tá conversando com alguém, a pessoa fala, você fala, meu Deus, o que ela tá falando? Você viajou, aí você voltou, às vezes você pede pra falar, cara, dá pra você repetir, porque eu não... Porque a gente não escuta. E aí quando você não escuta, você não sabe o que você tem que fazer. Isso, mas quando tu faz uma pergunta dessa, tu tá disposto a ouvir. Por isso é importante perguntar. Porque senão a outra pessoa tá esperando algo de ti que tu não deu, ela vai vir com um monte de reclamação, aí tu não vai ouvir. Mas quando tu faz a pergunta, a tendência é tu ouvir. Sim. Porque tu mostrou pra ela que tu é interessado e pra ti próprio, porque tu fez a pergunta. Sim. Então... E com isso você começa a criar uma relação com aquela pessoa que é outro nível. É isso aí. As coisas estão claras, né? Onde as intenções estão claras, né? Isso, aí tu limpa as coisas, né? Como se não ficasse mais tão nebuloso. E muito provavelmente você tem a oportunidade de abrir mão do controle sobre aquilo. Porque quando você não comunica, ou quando você não recebe a comunicação, o que faz é você ficar na sua cabeça o que você acha que é. E aí tu fica tentando fazer com que aquilo seja daquele jeito. E às vezes não é. É desafiador. Não é uma coisa que você faz assim, ó. Mas é um treinamento. É um treinamento. É um músculo. Tu vai dia a dia olhando, dia a dia fazendo. E é todo dia. E aí tem dia que você vai fazer, você vai puxar demais, você vai puxar de menos, você não vai querer fazer. Você vai negar que aquilo funciona. Ah, esse negócio funciona. Mas não é. É todos os dias. Todos os dias. E esse treinamento da pergunta é abrir mão de querer controlar algo que tu não tem como controlar e é estar disponível e disposto a ouvir o que o outro quer de ti. E ser responsável por isso. E aí trabalhar com realidade e não com fantasia. Não é o que você acha que é. É olhar para o que é. E aí tu pode fazer alguma coisa. Porque quando tu fica no que você acha, e muitas vezes você fala, acho que a Gisela não gosta de mim, não. Acho que não sei o quê. Acho que ela é chata. Acho que não sei o quê. Não, acho que não vou conversar com ela, não. Aí tu vai ver que ela é chata mesmo. Não, brincadeira. Aí tu vai ver que é tudo na tua cabeça. Sacou? Que não tem nada a ver. Tipo, isso não aconteceu com você já? Você falar assim, aquela pessoa, não sei. Não gosta. Sim, já. Só que quando tá na tua cabeça, tu não tá fazendo nada, tu só tá achando. Eu te comentei com você, né? A cabeça é um lugar muito perigoso para estar. Eu vi essa frase uma vez, eu achei sensacional. Porque é isso, porque quando você fica na sua cabeça, você tá na sua cabeça, você não tá no mundo, você não tá na realidade. Só tá na tua cabeça. Você tá na sua cabeça. E os seus pensamentos, as tuas impressões, aquilo que você acha, aquilo que você assume que é verdade, que não necessariamente é verdade. É tudo aqui, ó. É tudo aqui. E não que pensar não seja importante, não que o nosso cérebro não seja importante, mas a gente considerar que a gente está aqui cheio de programação para reagir ao mundo. Alguém te fechou no trânsito, o que você faz? Mete a mão na buzina, xinga até a última geração do coitado. E às vezes a pessoa não viu. E às vezes eu faço isso. Às vezes, fechou, mas eu já pelo amor de Deus, desculpa. Aí a pessoa vê, não, tudo bem. Mas o que muitas vezes as pessoas fazem, elas xingam e você xinga ela, começa a bater boca e não sei o que. Cara, pra quê? Foi tipo... É que tem uma coisa... Outro dia eu tava no aeroporto e aí eu parei naquela coisa que de vez em quando tu cai no... que eles vão lá revistar tuas coisas, sabe? E acontece comigo com frequência, seguido cai no troço. E aí, eu caí agora, a última vez, de novo, e aí os funcionários vieram me revistar me dando um monte de desculpa. Tipo, já passou por isso? Eu disse, sim. Dele, tá, então... Fica calma, tá tudo bem, a gente vai... Eu disse, não, mas tá tudo bem, não tem problema, abrir os braços, pode abrir, a mala tá ali. E eles, nossa, que tranquilidade, porque as pessoas nos xingam muito. Elas gritam com a gente. Teve uma que disse que ia infartar. E aí eu me dei conta que, por que isso acontece? Porque as pessoas, elas veem aquilo como uma violação. Estão abrindo a minha mala, estão me revistando, eu vou ser violado. Quando, na verdade, é só um procedimento de segurança. Sim. E para nossa segurança. Exato.
E não tem nada de errado. né? Né? Então é como tu enxerga a coisa, é o peso que tu coloca ali. E aí, quando ele me fala isso, vem o quanto o contexto do meio onde a gente vive influencia isso, né? Porque tu vai isso para fora do Brasil, tu vai nos Estados Unidos, o cara não tá nem aí para você. O cara não tá nem um pouco preocupado com você. Pelo contrário, ele te revista mesmo e acabou. E é o trabalho dele fazer e tá tudo certo. E eu me lembro uma vez que eu tava, imagina, brasileiro, chegando de Bogotá, eu acho que era Nova York. É o cenário perfeito, né? Brasileiro, latino, chegando da Colômbia, né? E aí tem um monte de história que você pode criar disso. E aí eu cheguei com uma malona, assim, que eu ia fazer umas coisas nos Estados Unidos e tal, e aí tô passando assim, e aí eu passei por um cara da imigração, um policial, e aí eu senti o olhar dele, assim, sabe quando você sente o olhar? Mas não teve dúvida, eu tava a um passo e meio de sair do coisa, eu senti a mão dele assim no meu ombro. Botou a mão aqui, por favor, na sala. Desse jeito. Aonde você tá vindo? Ah, eu tô vindo de Bogotá, da Colômbia, não sei o quê. Ah, não sei o que você vai fazer lá, eu vou fazer um curso, não sei o quê, papapá. E aí dei toda a explicação e ele abriu a mala, revistou tudo que tinha na mala. E aí ele fechou. Ele fechou, pode fechar, né, porque eles não... Pode fechar, e eu fechei a mala e virei para ele e falei, obrigado. Obrigado porque você fazer esse trabalho me deixa seguro de que, né, eu estou voando seguro, de que as coisas estão sendo olhadas. Tá? Aí ele relaxou, deu um sorriso, acho que as pessoas não fazem isso com eles lá também, deu um sorrisinho e falou, não, tudo bem, você pode ir, seja bem-vindo. Mas é cultural nosso, porque eles lá, eles não estão nem aí, eles não têm... Essa coisa de ficar ofendido também é o ambiente, por quê? É o contexto que a gente está. É o contexto. Então, uma das coisas que você me falou do evento, vale para o evento, vale para relacionamento, vale para tudo. Qual é o contexto no qual você está vivendo? O contexto é de violação? Cara, a tua vida vai ser horrorosa. Sim. Porque, cara, tu tá sendo violado. O tempo todo. Não, pô, cara, o que é ser violado? É você ser invadido, cara, é tua intimidade, é tudo. Mas não, cara, você tá fazendo um procedimento para ver se tem droga, para ver se tem arma, para ver se tem uma bomba. É só isso. E se não tem, olha aí. Ah, mas ele vai ver roupa íntima, ele vai ver que tu tem creme XPTO. Não interessa. É o que todo mundo tem, na todo verdade. mundo tem. Né? Agora, o contexto no qual você está vivendo é muito importante. O contexto no qual você faz o seu evento. O contexto no qual você faz o seu trabalho. Ou não faz. Ou não faz. Isso. É o contexto que você tem com o seu marido ou com a sua esposa. Com o seu filho. Aí vem de novo a proteção, segurança, porque qual é o contexto, né? Por exemplo, o contexto que eu vivo é, bom, eu tenho isso aqui, se quebrar eu não vou comprar outro, porque eu não tenho dinheiro, ou porque agora não é o momento, não interessa. E aí tu fala, eu vou me proteger. Aí vamos proteger. Aí eu não quero que as coisas ruins aconteçam, eu quero evitar que coisas ruins aconteçam. Aí não se coloca em risco também. Aí eu não me coloco em risco. E quando tu não se coloca em risco... E foi isso ontem que a gente estava conversando, que na hora que eu não me coloco em risco, eu perco a experiência de vida. Não, mas peraí, mas se colocar em risco é uma coisa ruim? É o que a maioria das pessoas pensam. Sim. Não vou me botar em risco, bem capaz, eu quero segurança. Só que isso te tira a vida. Porque é isso, a gente chegou no ponto. Isso. É isso, colocar em risco, é isso. É isso, a tua experiência de vida, pensa o seguinte, que quando você está seguro, né, que você não está em risco, quando não tem nada em jogo, considera que as coisas mais importantes da sua vida não estão em jogo. Por que tu tem medo de alguma coisa? Porque tem algo ali que é importante para você. Às vezes é conhecer alguém. Aí tu fala, cara, eu quero conhecer aquela pessoa. Não, mas não sei o que, eu vou colocar em risco, vou chegar lá, você não sabe se a pessoa tá se relacionando com alguém, não tá, e você fica naquela. Tá, mas é a oportunidade que você tem de conhecer alguém na sua vida. Pode ser um negócio, eu quero fechar negócio com aquela empresa, com aquele cara, com aquela mulher, eu quero fazer um negócio com eles. Se você não vai, não se coloca em risco, não fala, fazer essa live aqui, se a gente não coloca em risco, a gente não tem a oportunidade de ter o resultado. Isso é um ponto. A segunda coisa
é que você não tem a experiência de estar vivo. Fazer um evento é se colocar em risco, né? Totalmente. Gente, vocês têm noção do que é fazer um evento? É. Às vezes eu fico pensando, falei, cara, como é que isso aqui funciona? E sempre funciona. Evento sempre tá certo. Se você fizer o que você tem que fazer antes, e mesmo que você não fizer, se você se mantiver calmo, e se o teu propósito de entrega daquilo, ele é real, o seu contexto é poderoso, sempre funciona. Sempre. Mas é isso, é uma série de coisas que te colocam em risco o tempo inteiro. 7.000 pessoas não tem o que fazer. Você tem risco de tudo. Tem risco de alguém roubar alguma coisa, tem risco de alguém cair no chão, tem risco de acontecer N coisas. Mas é se colocando em risco que a magia acontece, que as coisas acontecem. E não é incrível ir pro evento? É extraordinário. É. O evento ou qualquer coisa que seja. Não, às vezes é isso, às vezes é ir falar com alguém. E às vezes é ir falar com alguém e quebrar a cara. Seja profissional ou pessoal. Mas é se colocar em risco. Por exemplo, ontem, o lugar lá que a gente foi almoçar, foi isso. Eu saí correndo e daqui a pouco o lugar ficou meio estranho. Mas eu continuei correndo, porque eu me coloquei em risco. Eu fui correr. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que a distância que eu me programei para correr, eu sem nenhum planejamento, eu saí exatamente, como é que chama ali? Ali É o canal do Rio Guaíba, não é? Na usina do gasômetro. A usina do gasômetro, que a gente não sabe até hoje o que é direito. Mas que aí tu descobriu um restaurante. E tem um restaurante massa lá, uma vista maravilhosa do Rio Guaíba. Um lugar incrível, assim, eu olhei e falei, uau, isso já tava azul. Eu falei, cara, coisa incrível isso. E o mais incrível é que tu se colocou em risco, então. Saiu correndo pra qualquer lado, tu não sabia muito bem pra onde estava indo, é uma cidade que tu não conhece. Sim. E aí tu saiu correndo e tu caiu naquele lugar incrível, naquele restaurante fantástico, que moro em Porto Alegre, nunca fui lá, porque eu sei que lá tá sempre cheio, então eu nunca peguei o carro e fui até lá, porque tá sempre cheio. Só que ao tu se colocar em risco e parar lá, e a gente já tinha se convidado combinado de almoçar, tu me disse que tava lá, aí eu fui lá e tive a experiência daquele lugar incrível. E eu só tive essa experiência daquele lugar incrível porque tu começou a se colocando em risco. Sim. E aí então o impacto disso é nos outros também, não é só na pessoa que se coloca. Sim, com certeza. Não, e assim, um negócio incrível, você constrói um negócio incrível com alguém fazendo isso, colocando em risco. E o negócio é bom pra você e é bom pra pessoa. Isso aí. E aí você vai construindo isso e as coisas à sua volta vão se modificando. E é massa, porque às vezes é aquela cara. Sim. Às vezes você fica triste. Às vezes você tem a experiência de que aquela ação que você fez fracassou. Mas esse é o acesso, ou melhor, esse é o acesso para você poder alcançar ou acessar as coisas extraordinárias. Que é você falar com alguém, essa pessoa te dar atenção, se interessar por você, querer fazer negócio contigo, achar um lugar incrível, descobrir, descobrir, na verdade, porque eu não sabia que era uma experiência boa estar no restaurante. Pode ser que você... Pode ser que não seja. E pode ser que tu escute um não também. Sim. Mas não tem nada de errado com não. Aí a gente vai entrar em outros assuntos que a gente não vai poder entrar agora. Sim. Só que não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Né? Só que é se colocar em risco que a magia acontece. E é vivo. É vivo. É experiência de estar vivo. Então, voltando para essa questão de que o controle te dá segurança. Só que o controle, acho que, resumindo essa conversa aqui, o controle te tira a vida. E foi o que aconteceu comigo, e eu percebi o peso que eu estava carregando, a sensação de usar as coisas sem ter capa, sem ter nada, usar as coisas como são. Né? Eu gosto de Apple, as coisas da Apple são ótimas de usar, boas, né? tato, a usabilidade, eu não estava tendo essa experiência. Okay. E aí, eu tô olhando para outras coisas agora. Lógico, porque quando tu começa a olhar para isso, para onde mais tu pode olhar? Pro trabalho, para as relações, para a saúde, para a estética. Tu pode olhar para todas as áreas da tua vida. Parabéns por isso. E isso é que me encanta quando a gente fala sobre tudo isso, é que quando você começa a lidar
e olhar para você mesmo, olhar para você, quem você é no mundo, olhar para quais são as possibilidades que você tem de causar impactos ao se arriscar em ser quem você é. Né? Cara, é uma honra poder estar aqui com você. Tu é uma mulher incrível, eu já te falei isso várias vezes. Uma pessoa que no palco é espetacular, né? Tem algumas pessoas que se destacam, você é uma delas. E é muito bom ter essa conversa, muito bom poder, não é aqui só, Sim. sabe? É poder ter essa conversa, poder trocar, ter essa troca. Porque é assim, e não é só a sacada, mas é você a partir da sacada, que é importante, mas a partir da sacada você fala assim, legal, e agora, no dia a dia, como vai ser? E daqui a, sei lá, 10 dias, 1 ano, 10 anos, a gente vai sentar de novo uma hora, vai conversar sobre isso e vai falar, pô, lembra disso, olha só, de lá pra cá. As mudanças que eu fiz. As mudanças, e que outras coisas eu percebi sobre mim, e tu vai falar a mesma coisa, e aí a gente vai com isso crescendo, né? E compartilhando isso, outras pessoas podem se inspirar. Obrigada por isso. Obrigada pela conversa, Paulo. Muito obrigado, viu? Valeu, um beijo grande. Valeu, galera.